Glória a Deus. Bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Nós estamos começando mais uma live e iniciando hoje, então, 31º dia de jejum. É isso, pastora? Isso. 31º dia de jejum. A partir de agora vão faltar 9 dias de jejum apenas para a nossa conclusão do nosso grande propósito de fé. Gente, vamos já compartilhando, chamando alguns amigos para estar conosco nessa live. Madrugada de guerra, de batalha, de peleja, madrugada de confronto contra as trevas. Todos nós sabemos que uma das piores coisas do mundo é a pessoa lutar usando armas que não funcionam, armas erradas, né? Então, vamos se preparar para o nosso momento de batalha, nosso momento de decisão espiritual, porque haverá para cada um de nós aqui um motivo de alegria. Aleluia. Já estou compartilhando aqui com pelo menos 50 pessoas. Você pode também, juntamente comigo, compartilhar para nós chamar aí o maior número de pessoas, né? Para que possam ou ver conosco ou ver depois. Muitas pessoas acabam vendo depois, ficam gratas, mandam elogios, né, agradecimento. Esse é o nosso propósito, desafio, né? Nosso maior interesse é para que nós possamos chamar a atenção do maior número de gente. Tá bom, pessoal? Graças a Deus, né? Bom dia a todos, bom dia de salvação. 31º dia do nosso jejum da fé. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão entrando. Na fé do Deus de Abraão, nós estamos aqui, né, na certeza de um tempo de honra, tempo de decisão, tempo de exaltação. Vão faltar 9 dias, gente. Olha, 9 dias de batalha, de confronto. Terça-feira agora, nós estamos regressando então a São Paulo, de Macapá para São Paulo, e Deus nos dará força para continuarmos então a conclusão da nossa campanha praticamente no estado de São Paulo, tá bom, gente? Em nome de Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui saindo de Macapá, vai ser algo tremendo que vai acontecer. Amanhã nós estamos no último trabalho nosso aqui no estado de Macapá, domingo e segunda, terça-feira já às 5 horas da manhã estaremos no voo, mas não vai atrapalhar não, pensei que ia atrapalhar em questão de horário. Gente, compartilha aí, compartilha com 7 pessoas. Hoje nós temos uma palavra fenomenal, extraordinária. Olha, praticamente até hoje os 31 decretos foram decretos super importantes, né? 30 decretos que nós demos, importantíssimos. Deus abençoe, a irmã está falando, glória a Deus que hoje conseguiu, né? Graças a Deus, filha. Vamos assim na fé, estarmos juntos na fé. Faltando agora 9 dias para a conclusão do nosso jejum, gente. Dias de conquista, de triunfo, dias de batalha. Para nós é motivo de alegria. Porque nós estamos, todos nós, na mesma condição. Nós temos que entender, né, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar hoje a importância do jejum, hein? A mensagem de hoje é uma mensagem muito importante para mim e para a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas vão entrar amanhã, você sabe que aí começou agora, né? Um lockdown praticamente no país todinho, todo mundo está muito ansioso, as pessoas estão cabisbaixas, as pessoas estão angustiadas. É visível, pastora Daiane, que é uma ansiedade gigantesca sobre a vida de todas as pessoas que estão enfrentando essa grande batalha, desse momento crucial. Mas a nossa fé não pode mudar. É momento de agirmos a fé, estarmos na fé e levarmos todo mundo a entender que este exato momento existe muita gente que está dando murro em ponta de faca e errando o alvo. Porque o pior problema de tudo, além de dar murro em ponta de faca, é errar o alvo. Muitas pessoas estão errando o alvo. Errando o alvo por quê, pastor? Porque estão usando armas que não funcionam. É sobre isso que nós vamos comentar nesta noite profética, no nosso 31º dia de jejum. Vão faltar 9 dias, a partir de amanhã às 3 horas da tarde, a hora que nós entregamos o jejum. E eu convido você para estar ligado, estar na fé, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, esteja atento, esteja ligadinho, para que Deus possa falar comigo e com você.
O decreto de hoje vai ser baseado à frustração. Muita gente está frustrada e nós vamos responder como vencer as frustrações do dia a dia. Tem pessoas frustradas em diversas áreas, né? E a frustração nada mais é você achar que pode fazer uma coisa e não conseguir fazê-la, não conseguir executá-la. Eu acho que uma das piores coisas que o ser humano enfrenta é a frustração. Por quê? Porque a frustração leva a pessoa a se sentir impotente perante os problemas gravíssimos que ela está enfrentando. A Bíblia fala sobre um assunto importante que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É dentro dele que nós vamos extrair aqui um decreto para que nós possamos vencer todas as nossas batalhas e lutas. Eu falei para os irmãos, você fique atento. O livro de Marcos, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus, né? Chegando próximo dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns dos escribas que discutiam com eles. Logo toda a multidão, vendo o Senhor Jesus, ficou surpreendida, espantada, e o saudavam. E Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Havia uma discussão. Jesus, quando chega, vê aquela numerosa discussão, escribas, fariseus, estavam discutindo com quem? Com os discípulos de Jesus. E o motivo da discussão era essa situação aqui, né? Jesus, quando pergunta por que vocês estão discutindo, qual é o motivo dessa discussão, um dentre a multidão, ele responde dizendo: mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, range os dentes e vai espumando, né? E vai se definhando. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam fazer nada. Olha que frustração. Os discípulos do Senhor Jesus. Vamos lá. Então Jesus, clamando ou exclamando, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando irei suportá-los? Traga-me o menino até aqui. Eles trouxeram, e quando o menino, né, ele viu a Jesus, o espírito que habitava nele imediatamente manifestou ou agitou com muita violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo acontece isso? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, tem lançado na água para o matar. E olha o pedido do pai: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele coloca em choque: será que o senhor pode fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E o pai do menino exclamou dizendo: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé ou a minha incredulidade. Glória a Deus, né? Gente, pensa comigo. Tem coisa pior do que você ser enviado para uma tarefa e não conseguir executar a tarefa que você foi enviado? Não tem coisa pior, porque além de não conseguir dar resultado, você acaba se frustrando, se achando impotente, se achando: será que é mesmo isso que Deus tem para a minha vida? Pois bem, deixa eu explicar para vocês. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram levantados. E o Senhor Jesus disse para eles que eles tinham uma missão para executar. Não é diferente da missão nossa também, que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e temos como nossa regra de fé e missão fazer o quê, pastor? Curar os enfermos e expulsar os demônios. Essa é a maior regra de fé do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que quem nunca assistiu, nunca leu aquele livro, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, deveria ler. É um dos livros mais marcantes que vai mudar a tua vida, vai marcar a tua história.
Mas nós vemos aqui uma tarefa que não é um tanto fácil ser executada. Fora visto que muitas pessoas até têm vontade de fazer isso daí. Mas quando vai, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Não é assim, pastora Daiane? A teoria sempre é maravilhoso, você dá conselho, vou fazer assim, vou fazer assado. A maioria dos crentes que frequentam a casa de Deus, nos dias atuais, eles são mais da teoria do que da prática. Você há de convir comigo. Por quê? Porque a prática, poucas pessoas querem entrar na prática. Na prática, você vai precisar um pouquinho mais de empolgação do que empolgação apenas. Só a empolgação não vai dar para você sucesso, não vai dar para você resultado e não vai dar para você praticamente manifestações. Olha, por onde eu passei, eu vi muita gente querendo mudar de vida, usando apenas a empolgação. Se a empolgação mudasse a vida das pessoas, todo mundo teria mudado de vida, meu irmão, minha irmã. Um monte de pessoas se empolgaram, um monte de pessoas correm para o altar, mas uma coisa é correr para o altar, outra coisa é usar a prática da fé. A prática da fé não é tão fácil como as pessoas imaginam, como as pessoas deduzem, porque muitas pessoas querem resultados com armas que são fáceis. Os discípulos saíram, pois bem, segundo a Bíblia, eles saíram. O Senhor Jesus Cristo deixou eles à vontade. Então vocês vão. E logo na primeira batalha que eles tiveram que enfrentar, olha o que aconteceu, um grande tumulto. O tumulto foi tão grande que acabou virando uma discussão. E um discute para cá, outro discute para lá, um fala daqui, outro fala de lá. E o Senhor Jesus, quando chega, chega no meio do tumulto, no meio da muvuca, no meio da briga, da contenda, do ódio, da raiva, do diz que me diz, que um fala daqui, outro fala dali, outro fala de lá. E Jesus, quando vê aquela discussão gigantesca, ele tem interesse em descobrir o que é que está se passando. A ponto que diz a Bíblia que o Senhor Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Aí um dentre a multidão, né, ele fala: mestre, o que está acontecendo aqui é o seguinte, meu filho, eu tenho um filho que tem um espírito mudo. Esse espírito, quando pega meu filho, joga ele no fogo, joga ele na água, joga ele, tenta matar ele de todos os jeitos. E nós ouvimos falar que os seus discípulos estavam aqui e que eles estão cheios de autoridade para resolver problemas dessa dimensão, dessa categoria. A Bíblia fala que os discípulos, então, até tentaram executar a tarefa, mas o grave problema aconteceu. Não é diferente do que algumas igrejas que se propõem tanto a resolver o seu problema, se propõem tanto a te ajudar, e uma coisa é praticamente nós entendermos que a teoria, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, vem para cá, congrega aqui, as coisas vão acontecer. Mas na prática, você vê que muitas igrejas, na verdade, me perdoe falar dessa maneira, mas muitas igrejas, na verdade, não conseguem, de certa forma, resolver o problema. Visto por quê? Porque a Bíblia fala que os discípulos, eles tentam expulsar o demônio e acabam não conseguindo. Existem situações na vida de algumas pessoas que é uma assolação espiritual. E existem muitos pastores do momento atual que não estão preparados para trabalhar na área de libertação pesada. Você há de convir comigo, na maioria das igrejas hoje, o que menos tem são trabalhos de libertação pesado. Você vai em cultos que muitas das vezes são cultos chatos, cultos cansativos e culto com tanta falação que não resolve o problema de ninguém. Eu não estou aqui para dizer que o meu culto é o melhor ou que onde eu prego é o pior, nada disso. Eu estou falando de uma situação que aconteceu biblicamente e que também está acontecendo na vida de muitas pessoas que procuram ajuda. Elas procuram ajuda, acabam não encontrando ajuda, começam a murmurar, começam a se lamentar e aí sempre acaba levantando um debate. E nesse debate todo mundo quer ser dono da razão. Todo mundo quer falar eu estou certo, isso aqui está errado, todo mundo quer jogar culpa, o culpado é isso, o culpado é aquilo. Repare, o Senhor Jesus quando chega, ele procura descobrir o motivo da razão daquela discussão. O motivo, Jesus não quer saber quem está certo, quem está errado. Qual é o motivo? O que está acontecendo? O Senhor Jesus, ele sempre vai querer descobrir qual é o motivo, qual é o problema, o que está se passando. A Bíblia fala, preste atenção, que um dentre a multidão, ela fala: mestre, olha, na verdade, tudo que está acontecendo aqui é o seguinte: eu tenho um filho que tem um espírito violento que habita nele. Esse espírito é mudo, ele não fala.
Ele não pode ver uma água que tenta jogar meu filho na água para tentar matar ele. Ele não pode ver um fogo que tenta jogar meu filho no fogo para matar ele. Eu trouxe porque os teus discípulos disseram que poderiam ajudar. Mas quando eu trouxe meu filho para os teus discípulos, eles não puderam fazer nada. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando fica sabendo disso, o Senhor Jesus fica praticamente horrorizado. Por quê, pastor? Olha o comentário do Senhor Jesus ao descobrir o que estava se passando. Jesus fala o quê? Ó geração incrédula. Jesus não coloca os discípulos excluídos, não, meus discípulos são os melhores, os fariseus são os melhores. Jesus chama toda aquela geração, geração incrédula. Repare que a incredulidade é o motivo das maiores frustrações ministeriais. As incredulidades são os motivos dos maiores fracassos ministeriais. Tem muita gente nos dias atuais que tem sido visitado por um espírito de incredulidade. E esse espírito é o causador de muita falta de milagre nas igrejas. Esse espírito é o causador de muitas pessoas não querer mais orar, não querer mais jejuar, não querer buscar a face de Deus, a misericórdia de Deus. Muitas pessoas que têm sido visitadas pelo espírito hoje de incredulidade são insubmissas, são pessoas que até fazem voto, mas não cumprem voto. Gente, por onde eu tenho passado, eu tenho ficado chocado e horrorizado. Porque as pessoas, na maior cara de pau, até sobem no altar, mas elas não honram o que elas falam, meus irmãos. E fica sempre aquela impressão que o pregador, né, sempre está abençoadíssimo e que todo mundo fez o que era para fazer. O maior problema que nós estamos vivendo é a falta de fé de verdade. O que está habitando dentro da igreja é um espírito de incredulidade que tem que ser expulso do nosso meio para que Deus possa se manifestar. Esse espírito de incredulidade, ele promove sempre isso aqui que nós estamos vendo na Bíblia, discussão. Discussão, contenda, ódio, raiva. Por quê? Porque a incredulidade impede os milagres acontecer. A incredulidade impede os milagres sobrenaturais virarem realidade. E onde existe incredulidade, existe discussão. Existe debate, existe contenda, existe muita gente que está sempre o tempo todo em disputa de tantas coisas. O Senhor Jesus, além de chamar aquela geração de incrédula, o Senhor Jesus ainda faz um comentário: até quando eu estarei com vocês? Como pode? Vocês têm a minha presença, até quando eu estarei com vocês? Mesmo na minha presença, vocês perdem batalha, vocês passam vergonha. Mesmo na minha presença, vocês não conseguem resultado de êxito. O próprio Senhor Jesus ainda faz um comentário, né? Até quando hei de suportá-los? Porque a pior coisa do mundo, gente, é você, muitas das vezes, suportar debates, situações que eram já para estar sido resolvidas. Eu tenho pregado pelo Brasil e tenho vivido, irmãos, um momento de muita dificuldade ministerial. Por quê? Porque a maioria das pessoas que frequentam a igreja não lê Bíblia. A maioria das pessoas não levam Bíblia para a igreja. As pessoas, elas gostam de culto, e gostar de culto não resolve o problema. Você tem que aprender no culto, você tem que aprender quais são as suas armas, você tem que conhecer qual é o teu ministério, qual é a área que você quer ajuda. As pessoas, elas querem gostar. Você já reparou? Toda vez que acaba o culto, se você parar na porta da igreja e perguntar: o que você aprendeu aqui hoje? Muitas pessoas vão até dizer para você: olha, eu não entendi muita coisa não, mas foi gostoso que eu senti uns arrepios. E arrepio se chama adrenalina. Nós não estamos indo na igreja para sentir arrepio, nós temos que aprender o que Deus está falando para nós. E nesta lição, nós aprendemos o quê? A maior vergonha que os discípulos passaram foram tentar expulsar um demônio e não conseguir. Repare, aqui não fala de apenas um discípulo, aqui fala de todos os discípulos de Jesus. Dá para acreditar que todos, não teve um deles que se sobressaiu e falou: não, deixa que eu consigo resolver o problema. E por que eles passaram essa vergonha tão grande? Os discípulos tentaram ajudar e não conseguiram. Não é a mesma coisa como está acontecendo com muitas pessoas que frequentam a igreja. Você vai na igreja, diz que vai resolver, diz que vai acontecer, diz que isso vai virar realidade, que um milagre vai virar realidade da tua vida. Mas o tempo passa e não acontece nada. Você acaba ficando frustrado. Quem ministrou para você se frustra também. E existe, sabe o quê? Praticamente um esgotamento físico e espiritual a ponto de você ficar magoado. Milhares de pessoas estão magoadas, não só as que estão ouvindo, mas as também que estão falando.
Justamente por quê? Porque às vezes nós estamos lidando com o espírito das trevas. E esse espírito das trevas não adianta querer achar que você vai vencer ele deixando o seu cabelo crescer, usando apenas saia, estando de paletó, ou cantando bonito, sapateando, rodopiando. Eu tenho debatido com alguns pastores sobre o avivamento que as pessoas tentam levar nas igrejas. Qual é o problema, pastor? O problema é que nós estamos tentando avivar pessoas que ainda não foram libertas. E eu faço uma pergunta a você que está me ouvindo agora, ou você que vai ouvir de manhã, vai ouvir à tarde, vai ouvir à noite. Você acha que é certo avivar uma pessoa que ainda não foi liberta? Tem como uma pessoa que não foi liberta ser avivada por Deus? Por quê, pastor? Porque eu acredito numa coisa. De que adianta você querer jogar fogo onde está cheio de água? Imagine, tenta jogar fogo no meio do mar. Por mais que aqueça um pouquinho, o fogo vai apagar. Porque você tem que, no mínimo, tirar aquela água. Eu entendo uma pausa na internet aqui. Deu uma pausinha aí, né, gente? Em nome de Jesus Cristo. Eu entendo isso, que nós temos que ter muita sabedoria. Coloque comigo, como se fosse a água gigantesca, né? O meio do mar, como se fosse a presença do mal. E o fogo, a presença de Deus. Por mais que caia fogo muito forte, a água vai consumir. Primeiro você tira a água e depois você manda o fogo do poder de Deus. Tem muita gente, irmão, que parece que foi avivada, mas ainda tem o mal na vida dela. A Bíblia fala que os discípulos tentaram fazer um grande sinal, que era libertar o jovem, e não puderam. O Senhor Jesus, quando vê aquela situação, o Senhor Jesus olha e fala: traga-me o menino até mim. E quando trazem o menino até o Senhor Jesus, a Bíblia fala, quando ele olha para Jesus, imediatamente manifesta. Imediatamente manifesta. E quando ele se manifesta, ele espuma os dentes, espuma a boca, né? Rasga os dentes, vai se defiando. E Jesus não pega em nenhum momento, como muitos pastores na minha igreja, os demônios aqui não ficam falando, os manifestou já expulso. Tem que estudar a Bíblia. São pessoas que não conhecem nada sobre libertação, não sabem nada sobre como trabalhar nessa área. Em nenhum momento Jesus vê aquele demônio manifestado, ele já sai correndo, ó, sai, que não quer nem conversar com você. Nada disso. Jesus deixa o demônio manifesto, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus volta-se ao pai dele e pergunta para o pai dele: há quanto tempo acontece isso? Repare que o pai, ele responde para o Senhor Jesus, para não falar que eu estou inventando, está aí na Bíblia, vocês todos podem ler, né? E para que não fique depois achando que é um comentário que eu estou querendo acrescentar, né? Versículo capítulo 9, verso 21, Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo acontece isso? E ele responde, sabe o quê? Desde a infância. Eu paro aqui para abrir um parênteses. Tem gente sofrendo na mão do diabo desde quando é criança. Você já reparou que tem gente que foi uma criança perturbada, era uma criança que tinha dificuldade para estudar, tinha dificuldade para alimentação, era uma criança que tinha dificuldade para relacionamento com amigos, era uma criança que tinha dificuldade para obediência aos pais, agitadíssima ao extremo. E o que aconteceu? Essa criança agitada foi crescendo, se tornou um jovem problemático, trancado dentro do quarto, isolado, não fala com ninguém, não procura trabalho, não procura se envolver com as pessoas, não quer saber de ir na igreja, ou quando vai na igreja, vai e não melhora em nada. Gente, a Bíblia fala que este jovem, ele estava sofrendo desde criança na mão do diabo. E não é diferente de algumas pessoas que estão sofrendo desde criança na mão do inimigo. Repare que quando o pai responde desde a infância, o pai está querendo dizer o quê? Faz tempo que esse mal pega ele. Faz tempo que essa situação acaba com ele, judia dele. E eu venho para dizer para você que está me ouvindo agora: há quanto tempo você vem sofrendo na mão do inimigo? Há quanto tempo você luta para ser feliz na vida sentimental e não consegue? Há quanto tempo você luta para se estabilizar financeiramente e não consegue? Há quanto tempo você luta para ter uma estabilidade profissional, um bom emprego, que pelo menos não precise mandar você embora, que você não fica correndo tanto perigo? Há quanto tempo você está sem estabilidade de uma moradia, né? De um dia está num canto, outro dia está no outro, não saber se vai ficar aqui, se vai precisar mudar. Hoje Deus manda dizer: eu estou preocupado com
com o tempo que você está sofrendo na mão do inimigo. Eu estou preocupado com o tempo que você vem sendo cativo das forças ocultas do mal. O Senhor Jesus, quando fala isso, o Pai responde desde a infância. Hoje eu pergunto para você que está me ouvindo, quanto tempo você vem sofrendo na mão do inimigo? Há quanto tempo a sua vida sentimental, sua vida profissional, a sua vida familiar, há quanto tempo parece que nada dá certo para você? E você vai falar, pastor, já faz muito tempo, pastor. E hoje Deus manda dizer, eu estou preocupado com o tempo que você está sofrendo na mão do inimigo. Por quê, pastor? Porque hoje Deus manda dizer, eu quero colocar um ponto final nesse sofrimento que você está passando. Eu quero te dar a arma que faz esse sofrimento acabar, para que você possa ter, no mínimo, um motivo de alegria para voltar, porque a pior coisa do mundo seria aquele pai buscar ajuda, não encontrar depois de tanto tempo. Quem sabe foi a última vez que ele pegou o menino e falou, eu vou levar mais uma vez meu filho lá, porque dessa vez estão dizendo que ali vão resolver o meu problema. Imagine se ele voltasse para casa e não conseguisse ter sido resolvido o problema dele. Existem pessoas que vão para a igreja como se fosse com a última alternativa, a última oportunidade, e hoje Deus manda lhe dizer, ainda que você possa ter entrado nessa live sem querer, ainda que você venha assistir esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite, Deus manda ele dizer, eu estou preocupado com o tempo que você vem sofrendo da mão do inimigo e resolvi dar um basta nessa situação. Agora, entenda que o basta não é só expulsar o mal, o basta é resolver o problema pela raiz. Jesus em nenhum momento pega aquele menino que está endemoniado, pastora Daiane, dá um grito e fala, sai dele, Satanás. O Jesus deixa o menino manifesto. Jesus volta-se para o pai e pergunta, há quanto tempo isso acontece? Pastor, mas o demônio não está no menino? Pois bem, está, mas o pai também está sofrendo. Você sabia que quando tem um espírito maligno dentro da casa de uma pessoa, todo mundo sofre junto? O pai sofre, a mãe sofre, os irmãos sofrem, a família sofre. Aquele espírito, ele usa apenas uma pessoa para destruir o resto da casa. Toda a casa está sendo bombardeada, agitada pela presença desse demônio. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando pergunta quanto tempo acontece isso, e ele responde desde a infância, na mesma hora o pai fala, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajudas. Repara que ele mesmo coloca em choque a fé dele. A fé dele está abalada. Quando ele fala, se tu pode fazer alguma coisa, é como se ele estivesse falando, olha, todo mundo diz que ia resolver meu problema e não conseguiu. Será que o Senhor pode fazer isso daqui? Porque até agora todo mundo que fala que pode, não pode. Até agora todo mundo que fala que vai resolver, não resolve. Assim está a fé de muita gente que está me ouvindo. Assim está a vida de muita gente que vai ouvir essa live, vai ouvir essa oração e Deus manda dizer para você a mesma coisa que disse para o pai do menino, versículo 23, que diz a palavra de Deus. Jesus, logo após perguntar quanto tempo acontece isso, o pai responde desde a infância, né? E no versículo 23, Jesus respondeu, né? Se tu podes, olha a resposta de Jesus. Se tu pode, Jesus faz uma pergunta em cima de outra pergunta. Como é que é? É a mesma coisa que Jesus fala assim, como é que é? Tu tá me comparando com os outros? Porque tem gente que acha que Jesus não pode resolver o problema dele, pastora Daiane. Tem pessoas que acham que até o Senhor Jesus é impossibilitado de resolver o teu problema. A Bíblia fala que Jesus responde para ele com uma nova pergunta. Se tu podes, como é que é? Que pergunta é essa que você está me dizendo? Olha que Jesus fala para ele. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não entendeu? Eu vou te explicar. Quando Jesus coloca o ministério dele em prova, o homem coloca o ministério de Jesus em prova, Jesus coloca a fé dele à prova também. Ah, tá bom. Se eu posso, eu posso. Mas tu crê? Tu pode crer? Porque a pior coisa do mundo é tentar ajudar quem não acredita em você. A pior coisa do mundo é tentar socorrer pessoa que duvida do que você pode fazer por ela. E tem muita gente frequentando a igreja assim hoje. Ela até quer milagre, mas ela duvida que você é o canal da bênção que pode resolver o problema dela. Ela duvida que você é, para ela, a porta de escape.
E é por isso que está cheio de pessoas aí que não conseguem resolver problema nenhum. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ela fala que acredita, olha o que o pai do menino fala. Quando Jesus fala para ele, se tu podes, tudo é possível que crê. A Bíblia fala que no mesmo momento, o pai do menino, clamando com lágrimas, ele responde e diz, eu creio. Mas ele aumenta uma palavra. Qual é a palavra que ele aumenta? Ajuda a minha falta de fé. Não é o que muita gente está vivendo hoje? Você acredita e ao mesmo tempo duvida. No mesmo tempo que você está na fé, você está na dúvida. No mesmo tempo que você está na certeza, você está na incredulidade. E hoje eu digo para cada pessoa que vai nos ouvir e que vai participar dessa live, quem consegue te ajudar se você o tempo todo está igual um ioiô? Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia está forte, outro dia está fraco. Um dia você vai para cima, outro dia você recua. De nada adianta tentar te ajudar se você não entendeu que o maior problema ali não era a presença de um demônio. O maior problema ali era uma fé que não funcionava. Entende, pastor Adé? Jesus deixa o demônio ali o tempo todo. Em nenhum momento o Senhor Jesus vai expulsar o demônio. Não entendeu? Eu vou te explicar de novo. Em nenhum momento o Senhor Jesus quis tirar esse demônio que está no seu marido, que está no teu filho, que está no teu pai, que está na tua mãe. A todo momento Jesus está querendo descobrir, sabe o quê? Onde o maior problema não é o demônio, o maior problema é esse tipo de fé que você diz que tem. Que uma hora você diz que acredita e outra hora você duvida. Uma hora você diz, eu creio, Deus é comigo, Deus é na minha vida. Outra hora você fala, Deus me abandonou, Deus não existe. Esse negócio de igreja é tudo palhaçada, é tudo invenção do homem. Não é o que as pessoas estão vivendo hoje. É essa fé. É essa fé aí que é uma fé deficiente. É uma fé dificultosa. É uma fé que não manifesta e não faz milagre acontecer. E é essa fé que o diabo quer que as pessoas tenham dentro da igreja. Porque o maior interesse do diabo, escute, nunca esqueça do que eu vou lhe falar. O maior interesse do diabo nunca foi tirar pessoas de dentro da igreja. O maior interesse do diabo é que você fique dentro da igreja pior que quem está lá fora. Esse é o interesse do diabo. Por quê? Uma vez que ele deixa você dentro da igreja, o pior que quem está lá fora, você acaba virando um instrumento do mal. Cheio de dúvida, cheio de incredulidade, cheio de murmuração, cheio de contenda, cheio de ódio. Essa é a vida que muitas pessoas estão vivendo. Essa é a maneira que as pessoas estão frequentando a igreja. Aí elas sempre procuram alguém para jogar a culpa. O pai do menino, naquele exato momento, ele estava descobrindo que o problema não era o demônio, o problema era a fé dele. Por quê? Porque quando ele fala, Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus fala, se tu podes, tudo é possível que crê. Em outras palavras, sabe por que você não resolveu isso até agora? Porque você não crê. Porque tudo é possível ao que crê. E se você acreditasse, já teria resolvido isso. Aí ele começa a dizer, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade e a lágrima desce. Não é a mesma coisa que você está vivendo? Não é a mesma coisa que você está passando? Você diz que crê, mas ao mesmo tempo você duvida. Você diz que é crente, mas ao mesmo tempo você está no mundo. Você diz que é santo, mas ao mesmo tempo você quer fazer coisas que você sabe que desagrada a Deus. Chegou uma hora que você tem que acordar de verdade. Porque todo mundo, olha, eu não vou falar, todo mundo sabe que ninguém tem teto de vidro. Todo mundo já deu cabeçada, todo mundo já errou, todo mundo falhou, porém tem uma coisa, todo mundo tem uma hora que tem que acordar para a vida. Tem que acordar para a realidade e entender que não é mais tempo de errar. Não é mais tempo de dar tiro praticamente em alvo errado e murro em ponta de faca. Porque se tem alguém que está sofrendo com tudo isso, é você. É você que está sofrendo por quê? Porque você aceitou ter uma fé que não funciona. Você aceitou viver um dia crente, outro dia duvidoso. Um dia você é fervoroso, outro dia você parece uma pedra de iceberg. Que é assim que as pessoas estão querendo viver. E hoje eu digo para você que está me ouvindo, você que vai ouvir de manhã, vai ouvir de tarde, vai ouvir de noite, olha, tem vídeos nossos lá que já passaram de 300 visualizações, e eu sou pequenininho, né? Vai atingir milhares de visualizações, porque eu vou deixar muito tempo lá. Mas para você que vai ver esse vídeo, eu te pergunto uma coisa. Se tu podes crer, tudo é possível que crer.
E se tudo é possível que crê, por que que até agora teu marido não se converteu? Por que que até agora teu filho não saiu das drogas? Será que é o demônio que é tão forte ou é a tua fé que é duvidosa? Será que é um espírito que é tão forte que ninguém arranca ele? Ah, pastor, esse mal é tão forte que ninguém arranca ele da minha vida. Ninguém tira esse demônio do meu marido. Ninguém tira esse demônio do meu filho. Ninguém tira esse demônio da minha esposa. Que é isso, irmão? Está subestimando o poder de Deus? O Senhor Jesus quer curar você hoje e quer tratar o mal que você está enfrentando pela raiz. E a raiz do teu maior sofrimento é essa fé duvidosa. É você aceitar constantemente e estar dentro da igreja e não se alimentar de palavras verdadeiras. Muitas pessoas estão se alimentando de corinho, muitas pessoas estão se alimentando de barulho de pandeiro, muitas pessoas estão se alimentando de palavras que muitas das vezes agradam você momentaneamente, mas hoje Deus manda dizer, é você que está sofrendo, é você que está com um problema grave, e o seu problema grave é semelhante a um câncer. O que é um câncer, pastor? É uma doença que se você não acabar com ela, ela vai acabar com você. A fé, quando ela passa a ser uma fé que não funciona, pastora Daiane, ela vai matando as pessoas dia após dia. Porque a pior coisa do mundo é você ter uma fé que não funciona. Por quê? Imagine um policial. Vou te ensinar aqui de uma forma categórica. Olha, imagine, isso daqui é a arma de um policial. Você sabia que o policial ele anda com a arma o tempo todo, não é assim? Ele anda com a arma o tempo todo. Imagine, numa ocorrência que ele vai enfrentar, ele saca a arma e a arma não funciona. Ele vai ficar o que com a arma? Irado. Vai ficar bravo. Vai ficar frustrado, decepcionado. Que porcaria! Na hora que eu precisei de usar essa arma, ela não funcionou. Sabe qual é o problema? É que as pessoas não afiam a fé dela. Elas não praticam a fé para ver se ela funciona. Elas vão vivendo sem usar a fé, sem usar a fé, sem usar a fé. E na hora que elas precisam usar a fé, elas veem que a fé não funcionou. E por que não funcionou? Porque o tempo todo você alimentou ter uma fé que não funciona. O pai estava vivendo isso. Ele tinha uma fé duvidosa, uma fé cheia de incredulidade, uma fé que na hora que ele mais precisava acreditar na palavra de Deus, ele olhava para o homem. Ah, mas todo mundo já tentou resolver. Quem vai resolver o teu problema é Deus. E uma coisa que Deus manda ele dizer, em vez de ficar procurando o homem para resolver o problema que você está enfrentando, descubra a tua fé. Porque quando você entender que você não tem que procurar o homem, não importa quem vai estar pregando. Não importa se o camarada é bom, se o cara é ruim. Porque a palavra é de Deus. Eu tenho ensinado por onde eu tenho passado. Você não tem que gostar do pregador. Por quê, pastor? Porque esse comentário, se eu gostar do pregador, eu volto no culto. Isso é diabólico, irmão. Por quê, pastor? Porque você não tem que gostar do homem. Você não vai ser namorado dele. Você não vai namorar o pregador. Você tem que crer na palavra de Deus. Eu não fui com a cara desse cara, mas o que ele falou é de Deus e eu tomo posse. Eu vou voltar mesmo sem gostar desse cara, mas eu vejo Deus falando na boca dele. Aí sim você está na fé. Esse negócio, eu vou onde eu gosto, eu gosto daquele pregador, eu gosto do estilo daquele pregador. Já viu que as pessoas que mais agradam, mexem no seu emocional, faz você dar risada, não resolve o seu problema. O problema continua ali. Você apenas ativou o seu emocional. E ativar o seu emocional não é resolver a situação dramática que você está enfrentando. Já ativaram diversas vezes o emocional desse homem, você acha que não? Ele ia todo constantemente na igreja. E alguém, quando via fogo, não, dessa vez vai sair, e não saía. Dessa vez vai sair, e não saía. Foi até o discípulo, dessa vez vai sair, e não saía. Aí ele fica desmotivado. Jesus para e fala, em nenhum momento Jesus vai tratar com o demônio. Hoje, Deus manda dizer, eu quero tratar com você. Eu quero tratar com você, com a tua vida. Eu preciso mudar, é você. Porque o problema não é esse demônio, o problema está em você. Eu quero limpar você, lapidar você, transformar você, fazer você nascer de novo, ter um encontro verdadeiro e entender que a virada da tua história depende mais de você do que de Deus. Jesus estava querendo dizer para ele, olha, eu posso resolver qualquer coisa, mas tu crê? Tu acredita que eu posso? Tu acredita que eu posso? Porque todo mundo que vai ajudar, você não acredita. Você é o primeiro a duvidar.
Entende, pastora Daiane? A pessoa é a primeira a duvidar. E quando você coloca a prova, quem está tentando te ajudar, e duvida dela, ela se sente impossibilitada e acaba dando errado. O fracasso é iminente, ele vai acontecer. Por quê? Porque se você duvida de uma pessoa, você não dá credibilidade ao que ela fala. As pessoas hoje não mudam de vida porque elas não dão credibilidade ao que está sendo falado. E a falta de credibilidade é a falta de sucesso. É a falta de resultados extraordinários. Deus manda dizer para você que deseja viver o extraordinário, o projeto de Deus. Há quanto tempo você está sofrendo com esse problema? Há quanto tempo você está com essa situação minando as tuas forças, acabando com a tua vontade de viver, acabando com a tua vontade de buscar Deus? E Deus, o Senhor Jesus, ele deixa aquela situação um pouco mais caótica, todo mundo vendo, todo mundo pensando, olha, ele já vai dar um grito, o demônio já vai sair. Em nenhum momento pense que o Senhor Jesus está preocupado com esse marido seu que está endemoniado. Em nenhum momento pense que o Senhor Jesus está preocupado com esse filho seu que está endemoniado. Jesus está preocupado, sabe com o quê? É com você que frequenta a igreja, que até hoje não recebeu a autoridade que Deus tem para te dar para libertar a tua família. Está entendendo, não? O maior problema não está em quem está endemoniado, está em você que frequenta a igreja e não tem autoridade para libertar a tua casa. Porque o dia que você tiver encontro com Deus de verdade, você sabia que Deus escolhe uma pessoa de cada família. Para quê? Deus escolhe a pessoa mais capacitada para salvar o resto da casa. Deus, quando te escolheu, se você está me vendo, se você está me ouvindo, se você vai ver depois, a hora que você for ver, se Deus te escolheu, foi porque, intermédio de você, você libertasse toda a tua família. Agora, como Deus vai libertar a tua família se o problema está mais em você do que neles? Gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, os discípulos passaram uma vergonha. Tem muitos pastores passando vergonha. Tem muito crente passando vergonha. E eu pergunto a você que está me ouvindo, também está passando vergonha? O inimigo também te envergonhou? Você também está num cativeiro que você fala, eu vim para resolver e não consegui fazer nada? Porque o Senhor Jesus, nessa noite, nessa manhã que está iniciando, 31º, nós estamos em 40 dias de jejum. Hoje é o 31º dia, o Senhor Jesus está falando para mim e para você, há quanto tempo acontece isso? Eu estou preocupado com o tempo que você está sofrendo na mão do diabo. E olha, que o Senhor Jesus não estava falando isso para o menino endemoniado. O Senhor Jesus estava falando isso para o pai do menino, pastora. Era o pai. Ó, eu estou preocupado com quanto tempo você sofre com esse teu filho perturbado. E o pai começa a chorar e fala, desde a infância, desde quando ele é menino, ele está assim. Desde quando você casou, você não foi feliz. Desde quando você casou, teu marido te trai. Tem gente, dá para acreditar, que traiu a mulher na noite de núpcias. Tem gente que desde quando você casou, teu marido bebe. Desde quando você se conhece por gente, você não arrumou um bom emprego. Você não se estabeleceu financeiramente. E hoje Deus manda dizer, eu não quero saber do capeta, do satanás, do capiroto. Deixa essa alma cebosa para lá. Eu quero saber da fé que não está funcionando. Eu quero saber desse trauma espiritual que você tem dentro de você. Eu quero resolver isso. O nosso decreto hoje é, o Senhor Jesus está preocupado com quanto tempo você sofre na mão do inimigo. Nós vamos orar para que isso acabe. E amanhã eu vou dar sequência a essa. Vai ser o segundo decreto para nós descobrir, de fato, né? Hoje, que você faça uma análise. Meu Deus, eu estou 20 anos na igreja, em 20 anos eu só sofri. Meu Deus, eu já arrumei um emprego há 10 anos, não cresci, não evoluí, não subi de cargo, não melhorei, eu não progredi. Gente, debaixo da autoridade de Deus. Hoje Deus manda dizer, eu estou preocupado com o tempo que você vem sofrendo na mão do inimigo. Seja verdadeiro, porque Deus manda dizer, tanto para mim quanto para você, eu posso resolver qualquer coisa,
Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Reconheça. Tenha pelo menos humildade. Porque a pior coisa do mundo é quando você mente para você mesmo. Reconheça, Deus, eu não tenho acreditado em nada. Eu tenho duvidado de tudo e de todos. E por isso, ninguém consegue me ajudar. Nem Deus. Repare, ele não estava falando mais com os discípulos. Ele estava falando com o Senhor Jesus. Tem gente falando com Deus como se estivesse falando com o homem. Tratando Deus como se Deus fosse homem. Ah, se tu pode fazer alguma coisa, se tu pode fazer, a mesma coisa que usar aquele chavão que o ser humano usa. Se Deus quiser, Deus salva meu marido. Você acha que Deus não quer salvar teu marido, minha irmã? Se Deus quiser, ele abre uma porta de emprego. Você acha que Deus não quer te abrir uma porta de emprego? Que conversa doida é essa? Que ladainha é essa? Deus quer, irmão. Deus quer o melhor para você. Tire isso da sua cabeça e reconheça que você está precisando de ser transformado pelo poder de Deus e de ter um novo encontro com Deus. Você precisa de uma fé que funciona. Você precisa se despertar para a fé, porque Deus vai te honrar. Nosso decreto hoje é baseado nisso. Há quanto tempo você sofre? Porque tudo é possível ao que crê. Coloque dentro de você, Deus, eu não quero mais saber se o homem é bom, se o homem é ruim, se o pregador é bom, se o pregador é ruim. Eu quero é crer na tua palavra. Eu quero acreditar no teu poder, Senhor. Eu não quero nem saber quem vai estar pregando, se é uma criança, se é um adulto, mas eu quero ouvir a tua palavra e pegar ela para mim, assim, ó. Pegar aquela palavra e falar, essa palavra é para mim, colocar ela em prática. Aí acabou. Aí já era. Aí você vai ser um campeão de Deus. Creia na palavra. E pare de ter dúvida do poder de Deus. Amém, gente? Vamos orar? É o momento de falarmos com Deus. Que decreto, hein? Que palavra tremenda, né? Acredito que deve ter falado com muitas pessoas. Falou comigo também. Vamos falar com Deus, pastora? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Pega a sua fotografia, pega a sua peça de roupa, a carteira de trabalho, os documentos do seu carro, processos, quem sabe você tem na justiça, coloque na mesa, põe as mãos em cima, né? E vem comigo na oração, a oração dos milagres, das manifestações e da vitória que Deus vai te conceder. Impõe as suas mãos comigo e vem na fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, tivemos hoje uma direção do Teu Espírito, tivemos hoje, meu Pai, uma palavra, meu Pai, um alerta, neste decreto que foi um dos mais importantes. Há quanto tempo sofremos na mão do inimigo? O Senhor tratando a nossa fé, trata a nossa fé. Não nos deixa ter uma fé deficiente, uma fé fracassada, uma fé que não funciona. Trata a nossa fé. Cuida, meu Pai, da nossa fé. Nos ensina a ter uma fé que funciona. Porque temos andado, meu Pai, oscilante, meu Pai, desgostoso, cabisbaixo. E muitos de nós, meu Pai, não sabemos nem que rumo e nem que direção tomar quando nós estamos sem a fé que funciona. Porque quando a pessoa está com a fé que funciona, aquela que faz até o que é para dar errado dar certo, dali para frente, meu Pai, nada para mais a pessoa. A saída, meu Pai, não está na igreja A, B ou C. A saída está em ter uma fé, meu Pai, que leva a pessoa ao sucesso, à vitória. E nós todos sabemos, meu Pai, que a fé, ela vem pelo ouvir, Senhor. Tudo que nós precisamos são ministrantes, meu Pai, que injetem fé na nossa vida, que nos ensine a ter uma fé verdadeira, meu Pai, uma fé baseada na Tua palavra, não baseada na beleza que a pessoa tem, no dinheiro que ela possui, nada disso, Senhor. Nós não queremos ter uma fé baseada no momento de alegria, porque eu estou de carro novo, sua fé está te honrando, nada disso. A nossa fé, a fé, meu Pai, a arma chamada fé, ela é principalmente para os momentos de maior adversidade. É nesse momento que nós descobrimos se a nossa fé funciona. É como a arma de um policial, Senhor amado. Nos momentos mais dramáticos, quando ele vai precisar da arma dele, ela não pode falhar.
Assim também a nossa fé. Já imaginou na hora que precisamos usar a fé, ela falha? Ah, então não tem porquê, Senhor, nós carregarmos uma arma que falha, deficiente, que não traz resultado, não teria lógica, meu Pai. A nossa fé, para não falhar, tem que ser semelhante à arma. Elas têm que ser uma arma, só pode estar convicta que ela funciona quando ela é usada constantemente. Porque policial que está na polícia há 40 anos como policial e nunca usou a arma, ele não sabe se ela vai funcionar quando ele precisar. Mas o policial que está na ativa, na guerra, no confronto, dia após dia, dando tiro, meu Pai, usando a arma, ele sabe que a arma dele é quente, é forte, é poderosa e está preparada para o combate. Assim também a fé do crente tem que ser, meu Pai, o tempo todo provada, Senhor amado. E por isso que são lançados desafios, atos proféticos na igreja. E é ali que nós vamos afiando a nossa fé, Senhor. É ali que nós vamos, meu Pai, pondo a nossa fé em prática. Oh, Deus, eu te glorifico por saber, meu Pai amado, que esta fé que o Senhor nos deu, meu Pai amado, ela tem que estar à prova, meu Pai. Ela tem que estar à prova. Porque foi assim que o Senhor, meu Pai, fez para com Abraão. Abraão foi colocado à prova, meu Pai, e a sua fé lhe conduziu a acreditar. E por tanto acreditar em Ti, o Senhor exaltou a ele. Exalte esse homem, essa mulher, meu Pai. Mas a primeira coisa, meu Pai, que o Senhor quer dar para essa pessoa não é o carro importado, a casa nova. O que a primeira coisa que o Senhor quer dar não é o marido, a esposa, o filho, meu Pai, um bom emprego. É uma fé que funciona. É uma fé que leva essa pessoa, meu Pai, a resultados extraordinários. Porque de que adianta a pessoa conquistar o marido e na hora que precisa ter fé para manter o casamento de pé, ela não sabe nem que arma ela vai usar, Senhor. De que adianta, meu Pai, ela ter um carro e na hora de ter fé, meu Pai, para bancar os gastos do carro, ela não sabe. Deus, o que mais precisamos é de uma fé operante, uma fé poderosa, porque a tua palavra fala que a fé sem obras ela é morta, Senhor. É uma fé, meu Pai, frustrada, uma fé, meu Pai, decepcionante. Eu sei que tem pessoas, meu Pai, que nos ouvem, meu Pai, que está igualzinho ao pai deste jovem, Senhor amado, com um problema grave, já há tantos anos sem resolver, e às vezes culpando um, culpando o outro, achando que a culpa é de ciclano, é de beltrano, sempre tem alguém para jogar a culpa. O Senhor tratou ele. Então trata a nossa fé, trata a nossa vida, nos mostra de fato o que o Senhor quer fazer da nossa história e nós te glorificaremos, nós te adoraremos, Senhor, porque nós estamos dispostos a tudo ou nada. O Senhor manda e a gente obedece. Avassáquia, elabará subrefácia. Eu sei que tem gente agora, meu Pai amado, que vai adquirir uma fé poderosa, uma fé triunfante, meu Pai, uma fé de milagres extraordinário. Ematarácia, cabadassuri, elebrefácia. Deus poderoso que não perde batalha, que não perde peleja, se levanta a favor desse homem e dessa mulher. Restaura, meu Pai, a força, a alegria, meu Pai, a disposição dessa pessoa para ela lutar, para ela batalhar, para ela romper, Senhor, porque eu sei que a melhor porta vai abrir. As coisas vão acontecer quando ela tiver, meu Pai, uma fé, meu Pai, preparada, meu Pai amado, para conduzir ela onde ela sonha, meu Pai amado. Porque quando nós estamos com a fé afiada, Senhor amado, nós não temos medo do confronto, nós não temos medo da batalha, porque a vitória é garantida e o milagre acontece. Amasse calabaia, durebala sobrefácia. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é santo, a sua palavra não falha. Eu determino o teu sucesso, eu determino a tua vitória. Que Deus tire de você uma fé fraca, uma fé débil, e que Deus coloque dentro de você uma fé forte, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, pequenina, mas forte, forte, porque a semente de mostarda, se tem uma coisa que ela tem, é a força dela para crescer e se tornar grande de verdade. Em nome de Jesus. Impõe as mãos sobre a sua cabeça, junto comigo, e diga: Deus, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Impõe as mãos sobre a sua cabeça e diga: Deus, eu nasci para dar certo. Eu nasci para ser próspero, bem-sucedido e abençoado. E eu te glorifico por isso, em nome de Jesus. Amém. Gente, pensa nisso. O mais importante para você
é ser você ter uma fé que funciona. E não tem como ter uma fé que funciona a não ser provando ela constantemente. E como que eu provo, pastor? Em atos proféticos, votos, propósitos, atos de oração, está entendendo? Em desafios de conquista. Eu vou fazer um ato profético pela fé. Como assim, pastor? Me ensina, eu vou te ensinar. Você sabia que tem gente que às vezes tem um nome sujo, mas ele vai na fé tentar passar uma ficha e acaba aprovando? Já aconteceu isso com muita gente. Tem gente que só fazer um voto na igreja, às vezes, de uma oferta. Ela não tem nem de onde arrancar. Mas só dela subir na fé, no outro dia, Deus tira de quem tem para dar para quem não tem. E a pessoa conquista. Às vezes a pessoa faz um voto, meu Deus, eu não sei como é que, de onde eu vou arrumar isso daqui? No outro dia é o filho que liga, é um parente, é uma pessoa que está te devendo, bate palma na tua casa para te pagar. Isso é colocar a fé em ação. Entende? O que é colocar a fé? Eu vou evangelizar uma pessoa que eu nunca evangelizei. E será que ela vai aceitar Jesus? Aí quando você vai lá, a pessoa ainda aceita Jesus e fala, eu quero ir na igreja junto com você. Coloca a tua fé à prova. E não vá pelo caminho da facilidade. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. O pai deste jovem estava com uma fé defeituosa. Estava sofrendo, o filho sofrendo e a família sofrendo. Jesus libertou ele. Jesus libertou o filho. Mas primeiro tratou a fé do pai. Jesus vai libertar teu marido, vai libertar teu filho, vai libertar toda a tua família. Mas primeiro ele quer tratar a tua fé para te mostrar que pela tua fé, agora mais nada vai impedir a verdadeira felicidade que você sempre sonhou. Deus te abençoe. Até amanhã às 3 horas da tarde, se Deus permitir, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Paz do Senhor. Nos perdoe de alguma palavra que até sabe te magoou, te entristeceu. Fica firme, lutando, batalhando, porque vai dar certo, em nome de Jesus.